texto aqui para a gente começar, que eu acho que ilustra bem isso. É Marcos, capítulo 2. A gente vai ler o verso 22. Acharam? Tem Marcos na Bíblia de todo mundo aí? Então, Marcos 2, 22, olha só. Pode ler o 21 também. Ninguém costura remendo de pano novo em vestido velho. Se o fizer, o remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho rompe os odres e estragam-se tanto o vinho como os odres. O vinho novo deve ser posto em odres novos. É muito coerente a gente pensar nesse vinho e nesse recipiente aqui que comporta o vinho como a mensagem do Evangelho e aquele que recebe a mensagem do Evangelho ou a forma do mundo que recebe a mensagem do Evangelho. Pregar hoje parece ser mais difícil do que há alguns anos. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. A maioria que é bem jovem, mas quem já tem mais tempo de convertido, quem já tem uma maior caminhada cristã, acho que vai lembrar que um tempo atrás a coisa era um pouco diferente. A galera não era mais discriminada, né? O povo evangélico era mais discriminado, era mais taxado de um monte de coisa pejorativa, e hoje é quase que moda ser crente. Antes era o Bíblia, era o careta, era o crentão, etc, etc. E hoje não, hoje é mais tranquilo. Só que hoje a gente vê um evangelho muito superficial chegando na galera. Vocês concordam comigo? Não tem muita gente aí que parece crente? Tem quase tudo de crente, né? Oi? Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. A gente tem aquele negócio assim, fenomenológico. Eles fazem uma observação, fenômeno do sujeito. Ele tem tudo de crente. Mas será que é aquela pedra boa mesmo? Será que não tem pedra bastante ali para sufocar aquela semente? Aí quando vem às vezes a primeira tribulação, o sujeito desiste. O sujeito para com a caminhada. Quando vem a primeira tentação pesada mesmo, o sujeito para com a caminhada. Isso por quê? O evangelho que a gente está pregando, se o evangelho que nós estamos pregando é o mesmo, a gente deve pensar se esse evangelho está sendo suficiente, se a nossa pregação está sendo densa o suficiente, se ela está de fato transmitindo tudo que o evangelho é. Às vezes a gente fala tanto nisso e nem percebe. E um dos pontos positivos de nós pensarmos o que estamos pensando aqui nas últimas semanas, hoje e ainda na semana que vem, é para ver se de fato o nosso evangelho, o evangelho que nós temos pregado, tem achado lugar. Se não, por que não? Então vamos, de onde paramos semana passada? João Vitor? É isso mesmo? Como é que chama? É só o Vitor. Ah, é outro? Hoje é só Vitor. É só Vitor. Achei que era o mesmo. E olha que hoje eu estou de óculos, hein? Ô, Vitor, a gente parou no slide 40. Você pode pular para lá, por favor? Aí, gente. Já está nele. Quase. Não era isso, não. Avança um pouquinho aí. Esse é o 40? A Bíblia. Tá tudo bem? Dá um S aí que fica mais fácil para você ver, ó. E o computador levou o S que não está certo. Deixa eu ligar por aqui que eu te falo qual que é certinho. O 40 é o que está aí. Características, ou melhor, o último tem epistemologia pós-moderna. Sexto ponto. Bom, não, deixa eu ver. Aí nós paramos nesse aqui, ok, pode ir para o próximo. Pronto, agora a gente está alinhado. A gente vê aquele monte de características da pós-modernidade. Você vai lembrar que a modernidade está muito preocupada com a verdade. Lembra disso? Quem está bem? Faz assim, lembra? Obrigado.
A pós-modernidade não está muito preocupada com a verdade, ela está mais preocupada com o que você pensa, se isso é verdade para você, está suficiente. Às vezes a mesma coisa não é verdade para mim, mas a gente vai conviver tranquilo, isso não é problema, e isso não vai minar o nosso relacionamento. O que é uma verdade, né? A pós-modernidade não é. A gente viu que ela é muito relativista, que ela valoriza as experiências e tal. Eu vou resumir aqui em pouquíssimos pontos agora, umas características mais marcantes, e a partir daqui a gente continua a caminhar. Olha esse slide aí mesmo, olha. A pós-modernidade é cética com relação às certezas. O pensamento moderno está certo de que pode apreender o conhecimento, enquanto o pós-moderno critica, além do mundo objetivo e as outras pessoas, o próprio eu e a sua capacidade de compreender algo. Vamos traduzir essa aula de filosofia aqui? O moderno, uma geração atrás, nós acreditávamos ser possível conhecer qualquer coisa. Se você estudar muito, se você investigar com o método correto, você vai poder compreender como funciona as subpartículas de não sei o que lá com perfeição. A pós-modernidade fala assim, não, você vai construir só um ponto de vista. Não é possível ter plena certeza sobre isso, e muito menos uma certeza que é válida para todos os contextos, que seja universal. A pós-modernidade coloca isso em xeque. É possível ter certeza? Ela vai dizer que não. O segundo ponto, vamos lá ver. A pós-modernidade é sensível ao contexto. O pensamento pós-moderno entende que algo pode parecer totalmente verdadeiro no contexto e absurdo em outro diferente. A pós-modernidade defende que o conhecimento não é uma questão individual, mas grupal. O meio que se vive é muito influente sobre o que se conhece ou pensa que se conhece. Às vezes algo é tão normal aqui para nós, aceitável, moralmente correto, mas se nós chegarmos a outra cultura, aquilo pode ser totalmente absurdo. Acho que é na África, não lembro, talvez alguém saiba disso aí me ajude. Acho que na África é muito comum e é sinal de educação você arrotar alto depois de comer. É na África mesmo? Alguém sabe disso? Na África eu sei que é assim, parece que até Portugal é assim. Portugal também? Portugal também é assim. Então o sujeito que acabou de comer, botou um porco na mesa, opa, gostou do negócio, ó. Ei, que legal. Faz isso na casa da minha mãe, você leva uma panelada. A cultura muda, e a pós-modernidade vai dizer, olha só como é que algo é verdade, correto aqui, e ali não é. E o que se está alterando no universo? Nada. Então que a autoridade não tem para reivindicar verdades, ainda que essas verdades estejam afirmadas sobre determinados métodos, padrões científicos, se outra pessoa em outro contexto, influenciada por tudo que o cerca, que a cerca, ela pode concluir outra coisa. Terceiro, a pós-modernidade tem em alta consideração a experiência subjetiva. A experiência individual é valorizada, mas não tomada como verdade. Para as pessoas pós-modernas, é melhor desfrutar das experiências que se tem do que transformá-las em verdade. Está bem traduzido isso aqui? Experiência individual tem um extremo valor. Ela não é uma verdade, só para você. Então vale a pena desfrutar disso e tal, mas não transforma isso em verdade, não queira pregar isso para outras pessoas. E olha como é que isso complica a nossa pregação do Evangelho. Porque o sujeito pós-moderno vai dizer que se o cristianismo serve para você, tudo bem, não precisa servir para ele. Vamos lá, quarto ponto. Para a pós-modernidade, a união é uma experiência preciosa, rara e enganosa. Aí olha um parágrafo no livro interessante do Brian McLaren. Eu vou buscar um monte de livro aqui, um monte de heresia também no final para vocês. Nossa, o Valdir depois ajuda a resolver os problemas que tem. Mas olha uma ilustração legal aqui. Em um mundo onde todos enxergam as coisas de maneira diferente, onde todos vivem de acordo com diferentes teorias, é muito melhor praticar a tolerância e apreciar a diversidade do que virar um barco ou provocar a controvérsia. Vamos discordar, vamos andar todo mundo junto, para que brigar? Estamos tranquilos. A gente aprende com o outro e fica por aí. Esse é do livro Uma Ortodoxia Generosa, que a gente vai inclusive ver uma citação dele aí no próximo slide. Pode passar aí, por favor. Olha aqui que o Brian McLaren, que é um exemplo de pós-moderno cristão, não necessariamente um exemplo bom ou ruim, mas é um exemplo cristão, se diz pós-moderno.
Olha isso aí, é um subtítulo desse livro dele. Porque sou cristão missional, evangélico, pós-protestante, liberal conservador, místico poético, bíblico, carismático contemplativo, fundamentalista calvinista, anabatista, anglicano, metodista, católico, verde, encarnacional, deprimido mas esperançoso, emergente e inacabado. Tudo isso de uma vez. Ele se diz tudo isso de uma vez. A única coisa que a gente tem certeza é que ele está acabado. Você pega esse livro dele, ele vai pegar cada ponto. A proposta dele é tirar o que há de positivo de cada uma dessas divisões, ou nomenclaturas, doutrinas, teologias, e falar assim: daqui nós podemos aproveitar isso, de lá nós podemos aproveitar aquilo. Para que negar por completo tudo? Vamos seguir a tendência pós-moderna e vamos aceitar. Parece bonitinho, né? Parece bonitinho. Só que se a gente levar essas consequências, nós seremos dor de cabeça. Não vai ser pouca, não. Quando ele diz, por exemplo, em relação aos evangelicais, o que ele está chamando de evangelicais? Nos Estados Unidos, eu estou olhando para as igrejas do Billy Graham, para a Saddleback Church do... como é que ele chama? Esqueci agora, falei da semana passada. Hã? O do Vida com Propósito? Rick Warren. Estou olhando para a igreja do Rick Warren. Desses caras está dizendo assim: olha, os evangelicais, o que tem de legal neles? Eles têm uma paixão pelo evangelho e uma paixão pelo evangelismo que é invejável. O que tem de bom nos tradicionais? Olha, eles têm um zelo pela palavra. Acaba que muitas vezes eles são fundamentalistas, mas eles têm um zelo pela palavra que a gente pode aproveitar e tirar uma coisa boa deles. E sai pensando pontos positivos e negativos, e por trás ele está dizendo: nós podemos aceitar todo mundo. É um exemplo, um camarada cristão e pós-moderno. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos ver ainda mais ilustrações aqui da identidade pós-moderna. Olha, troca-se a verdade pela experiência, troca-se a individualidade pela coletividade. Alguns livros vão dizer assim: nem existe universo mais, agora você fala em multiverso. Exagera o negócio aqui. A mensagem molda-se ao destinatário e não o destinatário à mensagem, seja a mensagem do Evangelho ou qualquer mensagem que você esteja passando. Ela vai ter um proveito 10, 20, 30 ou 100 de acordo com quem recebe, e não há problema nisso segundo o pensamento pós-moderno. A diversidade é celebrada ao invés de uma verdade ou um ponto de vista, como eles diriam, ser pregada ou exposta. Mas vale a pena estarmos juntos do que convencermos alguém de alguma coisa. Seu problema está crescendo no Evangelho? Nosso problema vai aumentando, nossa dificuldade vai ficando maior enquanto a gente vai pensando isso aqui? Olha o próximo slide agora. Como é construída a espiritualidade nos dias de hoje? Próximo nível. Primeiro ponto, ela dá primazia à experiência. E como que era antes? Olha o contraponto moderno embaixo. Dava primazia ao ensino. Como você aprende hoje, olha, Lutero, os pietistas um pouco antes ali, eles têm um quê de responsabilidade nisso. Não é muito legal quando Lutero fala que todo crente é um sacerdote, vai falar sobre o sacerdócio universal dos crentes, vai falar que todos nós temos o direito, até o dever, de lermos a Bíblia na nossa própria língua, interpretarmos, entendermos a Bíblia e tal. Isso é muito bom, né? Só que quando Lutero faz isso, não passa nem 10 anos, já tem uma divisão na igreja. A gente já vê depois Calvino discordando de Lutero, por exemplo, em relação à ceia. Aí caminha mais um pouquinho, a gente vê um desdobramento do protestantismo virando a igreja anglicana, que queria unir mais ou menos o molde católico com a ideia protestante e com o interesse no rei lá em crescer, vai vir um negócio, outra coisa diferente. E cada um vai interpretando as minúcias da sua forma, e hoje a gente tem esse monte de denominações que nós vemos, cada um discordando um negocinho desse tamanho, e muitas vezes não andando juntas por causa desse negocinho desse tamanho. Vale a pena? Aí a gente pega um ponto positivo da pós-modernidade. Por que eu batista não vou comungar com o presbiteriano?
Só porque a gente pensa diferente com relação à eleição, com relação ao batismo, sendo que nós dois cremos em Cristo, então eu vou brigar por causa disso? Complicado. Ela dá primazia à experiência. Você leu, você interpretou, você sentiu, você viu um anjo cor-de-rosa. Já viu o testemunho da Bem no Brasil? Bem Consuelo? Já? É muito engraçado. Eu lembro ela falando, ela viu um anjo azul bebê, outro cor-de-rosa, um arco-íris. Ela não tem condição, não. Foi uma mistura de Teletubbies com bar de carnaval. E ela viu aquele negócio todo cabuloso, e Jesus no meio, e ela se converteu para aquilo ali. O que a pós-modernidade quer dizer? Você viu para você? Para, está valendo. Não importa se você viu um anjo cor-de-rosa, você vai beber, tá bom. Jesus. Olha o segundo. Integra a mística e os elementos simbólicos da era medieval. Contraponto moderno é que despreza a mística e os símbolos. Já viram o tanto que a espiritualidade oriental nos influencia hoje? Há pouco tempo atrás a gente não via falar em meditação, não. E sempre existiu meditação cristã. Sempre existiu meditação cristã. E faz parte das disciplinas espirituais, inclusive, meditação. Só que a gente sempre associa isso com aquele camarada sentado, com a mãozinha assim, né? Fazendo. E a gente deve meditar na palavra de Deus. Mas olha, como que hoje a gente conhece essas coisas? Como que hoje a religião Wicca, que é negócio de bruxaria de adolescente rebelde sem causa, tá famoso, está popularizado. Eu lembro uns 8 anos, entrei na leitura, eu não tinha visto esse negócio aí. Eu vi uma adolescente que parecia um periquito, tão colorido que a menina estava, cabelo assim, cor diferente assim, e estava procurando um livro Wicca. Eu falei, o que é isso? Ela pediu um cara, saiu, aí eu fui lá no prateleiro e fiquei picando aqueles negócios. Eu falei, caraca, que coisa, né? E como que a mística ganha espaço hoje? A espiritualidade hoje valoriza muito a mística, muito mesmo. E também os símbolos. Tem um camarada lá nos Estados Unidos, que chama Dan Kimball. Você já lembra? Já viu alguma coisa dele? Quem já? Só o Fred, bom representante. O Kimball, ele tem uma igreja, talvez a igreja mais emergente que a gente possa identificar nos Estados Unidos hoje. É muito emergente mesmo. Se igreja emergente, vamos traduzir um pouquinho igreja emergente, uma igreja bem pós-moderna. O Kimball, os cultos na igreja dele, eles são. Deixa eu fazer bagunça. Obrigado. Na igreja do Kimball, os cultos são muito diferentes. Imagina que você tivesse chegado aqui hoje, se você tivesse chegado aqui hoje, e tivesse uma luz, só uma penumbra, às vezes tem aqui, né? Mas imagina, o culto todo vai ser só uma penumbrazinha. Aí tem umas telas espalhadas aqui em volta. Obrigado. Imagina umas telas espalhadas aqui em volta. Para quem quiser pintar durante o louvor. Já teria também? Aí umas velas para quem quiser pintar. Num cantinho ali tem umas velas acesas. E quem quiser fazer um momento de meditação com aquelas velas acesas lá, fica lá. Aí tem uns cantos de oração separados assim também dentro da igreja. Chega, começa um louvor, tocado por uma galera que não está no altar, mas está embaixo assim, tocando louvor. E quem quiser participar especificamente aqui, a pista de skate também. Quem quiser participar ali junto com a banda, participa. Enquanto está rolando o louvor, se você quiser pintar o que Deus está falando contigo, o que está sendo ministrado no seu coração, você pinta, e no final essas coisas são expostas na igreja. E passa-se um tempo, a igreja ainda faz uma exposição de todos os quadros pintados na hora do culto. E chama a comunidade para prestigiar. Isso, aí depois tem a mensagem. Dependendo do número de pessoas que se liga no microfone, ligado, o pastor senta no meio da galera, o povo em volta. Não tem essa disposição de bancos tradicional nossa, mas a galera fica normalmente em círculos. E ali tem a exposição da mensagem, que pode ser interrompida com perguntas e tal. Parece interessante, né?
Não é legal? É atraente? Pois é. A igreja do Quimbo, ele está dizendo assim, tem um livro dele que chama Igreja Emergente mesmo, que é fantástico. Tem outro dele que chama Eles Gostam de Jesus, mas não da igreja, que é sensacional mesmo, vale muito a pena. Leia esse livro mesmo. Eles gostam de Jesus, mas não da igreja. Você arrepia os cabelos do negócio. Aí, ele está dizendo que a nossa experiência hoje, fora da igreja, ela é multissensorial. Olha, muitos de vocês aqui, principalmente os adolescentes, às vezes você está estudando, ouvindo música, assistindo série e de vez em quando jogando alguma coisa. E fazendo tudo ao mesmo tempo. Né? A cabeça funciona a milhão. Você está ali, e pela atividade hoje parece que é moda também, né? Você está lá fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, está feliz com isso e está funcionando. Aí você chega na igreja, senta aí, está o pastor da ligura aqui de óculos falando com você, só a voz dele buzinando na sua cabeça, sei lá assim. Um negócio chamando a sua atenção, sei lá assim. Como você experimenta as outras coisas? Né? Aquela enxurrada de informação, de visual, de som, de tudo. E essa galera está falando, vamos contextualizar? Vamos levar o evangelho naquela língua? Então vamos. Traz aquela enxurrada também de sentidos e promove a mensagem cristã nesse molde. Assim como a pós-modernidade valoriza a experiência, ela também está valorizando agora, olha o tamanho do. Isso foi parênteses, mas foi, poxa, isso foi um parágrafo, gente. O Kimball, dentro da igreja dele, tem cruzes vazias assim, espalhadas. A luz normalmente é essa meia luz para induzir a uma introspecção, a espiritualidade, segundo ele e tal. E os símbolos, lembra aqueles vitrais medievais? Sabe aquelas igrejas católicas antigas, tem aqueles anjos, santos assim nos vidros, tal. Aquilo trazido de novo para dentro da igreja, só que símbolos neutros, né? Símbolos cristãos, que nós tiramos, agora se traz para promover o ambiente espiritual. Próximo. A experiência espiritual também é construída de forma comunitária, enquanto que no mundo moderno ela é individualista. Como assim comunitária? A partir e baseada em relacionamentos. Uma espiritualidade relacional. O individualismo ficou na modernidade. Agora a coletividade predomina. Olha como que as pessoas tendem, por causa da correria do nosso mundo, tal, a se enclausurarem, a ficarem. O Mark Driscoll tem um livro dele chamado Reformição, foi traduzido em português, sensacional também. Ele colocou alguns dados dizendo que reduziu de 45% o costume de se receber amigos em casa nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. 33% o hábito de jogar cartas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é muito comum, para confraternizar. A galera não faz isso mais. E tudo que diz respeito ao relacionamento está sendo minado pela correria do dia a dia. E com relação à espiritualidade, uma construção da espiritualidade comunitária alcança o seu objetivo com mais êxito do que uma espiritualidade individualista. Isso serve de advertência para nós. A nossa mensagem cristã é individualista. Nós não dizemos que a pessoa tem que ter uma experiência pessoal com Jesus, que às vezes nós não podemos influenciar isso, mas tem que ser uma experiência dela e tal. Isso é influência também da modernidade, é verdade. O sujeito tem que ter uma experiência que ele vai poder contá-la? Tem. Mas é só isso. A gente vai olhar um pouquinho e vai ver que não é só isso. Próximo slide, vamos juntar agora só os contrapontos que a gente viu e dá uma olhadinha nisso aí e fala se parece com uma coisa que a gente conhece. Olha lá, primazia do ensino, ausência de símbolos e individualidade valorizada. Mas são essas igrejas. A gente está fazendo o que aqui hoje? Não aprendendo? Está vendo algum símbolo aqui dentro? Se você for numa igreja, você não vai ver nenhum também. E a gente está pregando o tempo todo uma experiência individual. Tá? Agora o nosso desafio é pegar isso tudo sem alterar a mensagem
mensagem do Evangelho e falar como isso aqui vai encaixar na mentalidade da galera hoje. E aqui o negócio começa a ficar gostoso. Vamos fazer algumas perguntas primeiro, e aí a gente cogita algumas possibilidades. Vamos lá. Próximo slide, tem uma pergunta aí. A nossa igreja é eficaz na comunicação do Evangelho? Quando nós pregamos o Evangelho, que nível de aceitação isso tem pelo não cristão? O não cristão que entra na nossa igreja, ou que frequenta o nosso grupo familiar, a igreja, quem serve? Não. A pessoa... Oi? Ainda não. Vai ter, né? Muito legal. A pessoa que frequenta, às vezes, um grupo familiar, como ela se sente com isso? Ela gosta, ela é atraída por aquilo? Ou você vê o sujeito suportando aquela reunião, o não cristão, suportando aquele grupo familiar, veio convidado, obrigado por algum amigo, que pegou no pé dele até morrer, tipo, falou, faça o trabalho de escola, você ir comigo, o camarada veio, sentou aí, e está aturando aquilo tudo. Ou quando ele vem, ele, não, que legal. Isso, claro, pensando a parte da ação do Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, se ele tiver que convencer o sujeito que sente uma coisa, ele vai fazer. Aqui a gente está mencionando a nossa parte. Então a nossa parte tem atraído as pessoas? Segunda pergunta: qual o principal vilão da comunicação do Evangelho? Às vezes a nossa mensagem é estranha para a galera lá fora. E por quê? Será que é por causa da mentalidade deles? Será que tem alguma coisa da nossa linguagem que está incompatível? Aí uma terceira pergunta: o que a sociedade acha de Jesus? Outro dia eu ouvi uma entrevista muito legal. O camarada chegava, não, essa não foi a entrevista, não, isso foi o livro do King, confundido com outra entrevista. O livro do Eles Gostam de Jesus, Mas Não da Igreja, ele coloca uma série de perguntas que ele fez para várias pessoas assim: o que você acha de Jesus? Aí eu pensei, não, Jesus é um camarada bacana, Jesus foi revolucionário, Jesus foi um profeta, não, Jesus é um exemplo, né? Poxa, Jesus amou quando todo mundo odiava. Olha, Jesus serve de referencial para nós. Poxa, Jesus fez muito milagre lá, Jesus ajudou muita gente. No geral, é difícil você fazer uma pergunta: o que você acha de Jesus? E a pessoa fala alguma coisa negativa dele. É difícil mesmo. Às vezes as pessoas podem não dar o conceito correto de Jesus, mas elas têm uma impressão positiva dele. Agora essa pergunta aqui nos quebra. Porque essa mesma sociedade, porque, olha, nós não estamos juntos aí não? Volta para o cara, nós não estamos juntos. Avança. Alguma coisa deu errado aqui, peraí. Então eu pulei. Avança um pouquinho. Mais. Aí, obrigado. Alguma hora aí eu deixei de falar para avançar, e aí nós nos encontramos. Se eu ler uma coisa que está aí, vai perde aí. O que a mesma sociedade que gosta de Jesus acha da igreja? Aí essa pergunta nos quebra. Porque você pode contar para o sujeito assim: o que você acha de Jesus? Ah, Jesus é bacana. E o que você acha da igreja? Você fala da igreja evangélica? Não. O que você acha da igreja evangélica? Às vezes a feição do camarada até muda, fecha a cara. Nós temos fama de sermos legalistas, de sermos tolhidos de tudo, a gente pode fazer nada, a gente é aquele povo que não pode fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Nós temos fama de nos acharmos melhores do que quem está lá fora, de nos acharmos donos da verdade. Isso tudo é um monte de barreira que a galera chega assim e detona a gente. Nosso desafio está posto. Se a galera gosta de Jesus, o campo está branco. Agora, se eles não gostam da igreja, então o problema não está com Jesus, o problema não está com Deus, o problema está conosco. E aqui está o nosso desafio. Vamos contextualizar a mensagem? Vamos fazer força para encaixar uma coisa na outra? Aí, próximo slide agora, por favor, viu? Nosso desafio é contextualizar. Esse slide ficou grande, vocês me perdoem, é errado, tem só mais visões assim. Mas vamos dar uma olhada aqui
finalizar, precisamos entender o nosso tempo. Suas perguntas, dúvidas, certezas, temores, expectativas, objetivos, conceitos, preconceitos, etc. Jesus foi mestre nisso e nos deixou exemplos claros de sensibilidade ao contexto da sua palavra. Olha que legal, os 4 evangelhos. Pode passar, Vitor, por favor. Os 4 evangelhos estão contando a mesma história. Não estão contando a história de Jesus? Vamos ver juntos. Quem escreveu o primeiro? Olha, o autor. Mateus. Quem era Mateus? Estamos juntos, né? Estamos juntos. Isso. Mateus era um judeu cristão, cobrador de impostos. Era um camarada, aos olhos do judeu, não prestava não. Um judeu de nascença, que trabalhava para o Império Romano, no meio dos judeus, cobrando dinheiro deles. Mateus era alguém mal visto, mal quisto pela sua sociedade. Marcos, um judeu cristão, primo de Barnabé, que foi companheiro de Paulo lá nas viagens missionárias. Lucas era um gentio cristão, médico. E João era um judeu cristão e o mais jovem dos discípulos. Quem era o público-alvo de cada um desses evangelistas? Cada evangelho tinha um destinatário. De Mateus eram os judeus, de Marcos, gentios romanos, de Lucas, gentios, possivelmente gregos, por causa de Teófilo, que é o primeiro destinatário dele. Teófilo era alguém que possivelmente ocupava um cargo político importante. Ele é chamado de excelentíssimo por Lucas, e só mais duas pessoas recebem esse pronome no Novo Testamento, que são Festo e Gaio, se não me engano, que são 2 governadores romanos. João escreveu para os gregos. Olha essa diferença aqui pequena. Alguns vão falar da genealogia de Jesus, outros não. Mateus fala da genealogia de Jesus, remontando até Abraão e até Davi. Por quê? Para dizer, Jesus está cumprindo o Antigo Testamento. Ele está falando dos judeus, né? Então é legal ter uma genealogia no início do Evangelho. É o molde que o judeu está acostumado. O judeu reconhece aquele texto. Ele vai olhar e falar, beleza, texto judaico. Está falando de quem? Quem está nessa genealogia? Jesus. Vamos ler. E em Marcos, genealogia nenhuma. Isso não fazia sentido para os romanos. Em Lucas, uma genealogia que vai até Adão. Porque Lucas está fazendo questão de dizer para nós que Jesus era totalmente humano. Jesus era de carne e osso. Então ele diz que a descendência de Jesus, a ascendência de Jesus começou lá em Adão, até chegar nele. João não tem genealogia, mas coloca Jesus como verbo, princípio de tudo. Próximo slide. Você faz a cosmologia, né? Da cosmologia? Os gregos chamam isso início das coisas. Também muita influência. E tinha o gnosticismo que já estava contando ali também. Aí João, no primeiro capítulo do Evangelho, no primeiro da carta, também dá uma batidazinha nele. Bacana. Olha os destaques do texto de cada evangelista. Mateus, 60% do seu livro registra palavras de Jesus que estão ao redor de 50 citações do Antigo Testamento. Faz muito sentido para o judeu. Marcos, 40% também registra as palavras de Jesus. Há uma ênfase nos atos de Jesus. 35 milagres estão no menor dos evangelhos, que é o de Marcos. E explica costumes judaicos aos não-judeus. Marcos capítulo 7, por exemplo, diz que os fariseus ligavam com Jesus porque não tinham lavado as mãos antes de comer. Os discípulos não tinham lavado as mãos antes de comer. Aí Marcos fala assim, porque os judeus receberam muitas tradições dos seus pais, dos seus antepassados, a respeito de lavar as mãos, os utensílios e outras ainda que observam na sua lei. O judeu não precisava saber disso, né? Não precisava ter isso explicado, gente, não precisava. Lucas, 50% do Evangelho também registra falas de Jesus. Aparecem 13 mulheres que nos outros Evangelhos não aparecem. Explica costumes judaicos e valoriza as classes marginalizadas. O Evangelho de Lucas dizia assim, até os banqueiros têm lugar no reino dos céus. O Evangelho de Lucas pegava os pobres e valorizava os pobres com força. Valorizava as mulheres, valorizava as crianças, as classes que eram de má fama.
Naquela época os pastores eram de uma fama, olha, os pastores de ovelhas, eles tinham o costume de passar por determinados acampamentos, às vezes uma aldeia, à noite, e cometiam pequenos furtos. Aí, um dia eu dando aula sobre o Evangelho, sobre isso aqui, falando, tem coisa que nunca muda, né? Pois é. Aí os pastores falavam um bocadinho. E eles eram tão mal vistos que não eram nem aceitos como testemunha nos tribunais. Se tivesse um tribunal, o pastor não podia testemunhar. Ele era um exemplo de um camarada mau caráter. Jesus pegou um exemplo bom para falar de quem cuida do rebanho, né? Aí, Lucas diz que os primeiros a irem visitar Jesus, logo que ele nasceu, foram 3 pastores que receberam a visita de um anjo, e eles foram lá visitar Jesus, ainda na manjedoura. Lucas vai pegar essa galera marginalizada e trazer para dentro da glória. Isso está muito claro no Evangelho. João, 90% do texto é exclusivo de João. Não há parábolas ou expulsão de demônios. A pessoa e os atos de Jesus são muito valorizados e expostos. Tem muito milagre em João. Lembra aquele quadro que nasceu? Eu sou o caminho, verdade, a vida. Quase tudo daquilo ali é João. João está fazendo uma questão gigante de dizer quem é Jesus e o que ele fez. Aí, olha só como que esses 4 evangelhos, contando a mesma mensagem, só que cada um para um público diferente, pegou essa mensagem, contextualizou para aquele público e parece que tem um objetivo totalmente distinto para cada um. Lucas, quando ele valoriza os pobres, a gente tem que lembrar que ele escreveu para um governador romano, para um político grego importante, que tem o poder nas mãos de mudar muita coisa na sociedade. E ele conta a mensagem, ele conta a história de Jesus, traz a mensagem do Evangelho e coloca essa mensagem de fundo, conduzindo, porque o destinatário, esse era o encaixe. Mateus, gente, Mateus é engraçado. Mateus usa a expressão reino dos céus, fala o vosso Pai que está nos céus. Ele está escrevendo para o judeu. O judeu não falava Deus qualquer hora, não. O judeu tinha um ritual. Os escribas, quando eles estavam escrevendo, fazendo cópias do Antigo Testamento, se eles iam escrever Jeová, Javé, eles largavam a pena que estavam usando, pegavam uma pena que só servia para escrever Jeová, faziam um ritual lá, uma oração, escreviam, devolviam a pena no lugar dela, faziam outro ritual e continuavam escrevendo. Se o texto aparecesse Javé 5 vezes no parágrafo, eles paravam 5 vezes para aquela trocação lá. Aí Mateus, quando falava para o povo assim, Deus enviou Jesus, orem a Deus, ele fala, ora ao vosso Pai que está nos céus. Mateus punha esse termo para poder alcançar o judeu. Olha a preocupação dos primeiros. Tem um outro exemplo ainda, que esse a gente vai ler junto. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Isso aí. Vamos lá, Atos 17. Tem Bíblia não, gente? Só está no de página aí. Atos 17, a gente vai ler a partir do verso 15. Diz assim: E os que acompanhavam a Paulo levavam-no até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleio? Tem uma palavra melhor na sua Bíblia? Tagarela. Tagarela? Muito legal, tagarela. E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes, nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos.
Olha Paulo observando o seu destinatário. Pois passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Olha, esse que vós honrais sem conhecer é o que vos anuncio. Está vendo que a mensagem do Evangelho, Paulo achou um link na cultura daquele povo, no pensamento deles, e falou: aqui que Jesus vai entrar. Pegou o altar ao Deus desconhecido e falou: vamos começar por aqui. Continua aí, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já antes ordenados, os limites da sua habitação. Deus fez isto para que buscassem, talvez, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, somos também sua geração. Imagina se fosse Paulo hoje citando Renato Russo. É o que ele fez. Chegou lá e falou: algum poeta no meio de vocês disse isso. E é assim. Nós viemos dele. Continua. Portanto, sendo nós geração de Deus, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Ele disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aí aqui, os históricos e intelectualistas que não acreditavam em nada de sobrenatural, que eram contra todo tipo de mitologia, falam assim: sobre isso aqui já te ouvi outra hora. Até aqui até que estava legal. Mas olha só o que Paulo fez. Identificou a cultura, colocou Jesus dentro daquele contexto, explicou que todos somos, existimos, nos movemos em Deus, e era a principal busca. Esqueci de novo o nome. Seu irmão? John? De novo esqueci o nome. Aí, como o João falou, a preocupação naquela época era muito cosmológica. De onde a gente veio, de onde veio todas as coisas. E Paulo explica isso aqui a partir de Cristo. Está claro que a mensagem está contextualizada, não está? Aí a gente chega hoje e quer trazer uma mensagem cabulosa. Às vezes nós somos mesmo estranhos. Ser diferente não é ser estranho, não, né? A gente tem que ser diferente, no sentido de separar, no sentido de não se conformar com esse mundo, com seus valores, mas não esquisito. Vamos ver. Eu coloquei aqui esse slide já de uma forma, vou chamar de profética. Olha só o que eu coloquei. Vamos, próximo. Uma reflexão para nós. Como pregávamos, eu coloquei lá atrás, vamos colocar que a gente pregava assim. E como convém pregar hoje? Esse paralelo, ele está no livro Reformissão, do Mark Trisco. Como pregávamos? Crê em Jesus. Depois que você crê, vem fazer parte de uma igreja. Crê em Jesus, comece a frequentar uma igreja, tal. Uma outra possibilidade para hoje. Faça parte de uma igreja. Então crê em Jesus. Comece a caminhar conosco. Vamos andar junto. Explora isso aqui um pouquinho mais à frente. Próximo. Antes, fazia-se uma apresentação do Evangelho. Outra possibilidade. Constrói-se uma amizade genuína e espiritual entre o cristão e o não cristão. Aquele modelo nosso que tem na minha igreja e que eu apoio e critico, eu apoio, estou junto, falo assim: vamos começar a fazer isso aqui um pouquinho diferente, de evangelismo na praça, por exemplo. Ele é válido, é. Eu já olhei com gente na praça que não foi uma experiência fantástica. Teve um dia que eu fui tirar a segunda via da identidade, que eu tinha perdido, e achei ela 2 semanas depois debaixo da minha cama. Fui lá tirar a segunda via da identidade, e tinha um rapaz com uma cara de morte na Praça Ramos Soares, com uma cara de derrota, assim. Parecia que eu estava no ano passado, sabe? Ano passado, porque vocês são felizes pra caramba, né? Aí, camarada com uma cara de derrota, eu cheguei, falei: vou pegar com esse sujeito, cheguei lá, falei: ó,
um minutinho? Não. Eu falei, só um minuto, cara. Você está aí com a cara ruim até? Parece que está mal pra caramba, não quer trocar ideia não? Eu falar de quê? Eu quero conversar com você. Você vai falar de Deus? Eu falei, posso falar de Deus. Não quero ouvir não. Quer continuar? Desculpa. Quer continuar ruim? Continuar sofrendo, morrendo, essa cara feia? Quer? Pode ir embora. Então tá, continua aí. Ficou. Aí eu dei dois passos em outro camarada, com a cara de derrota assim. Eu estou sendo para a América. Tava ruim. Aí cheguei, abordei o sujeito também, e esse me deixou sentar, conversar, orei por ele. Aquele camarada chorou até morrer com uma oração simples. Ele estava passando um problema familiar, estava querendo consolo, disse que naquela conversa ali tinha levado um pouquinho de consolo para ele, foi muito importante, foi muito legal, muito de Deus. Então vale a pena essa abordagem? Vale. Agora, quando a gente aborda um sujeito, faz uma exposição do Evangelho para ele às vezes até repete uma oração de confissão, a gente vai embora. Será que a gente pode de fato dizer assim, ganhei uma alma para Jesus? É complicado, né? Tanta variável. Às vezes eu já vi pessoas falando assim, nós somos evangelismo, tantas pessoas se entregaram a Cristo. Tantas pessoas podem ter tomado uma decisão naquele momento, né? E queira Deus que ela se firme, mas é uma loteria. Olha, tem pobreza na prova, o Espírito Santo tem pessoa. Não vai crer que a pessoa pode ser. A gente espera que sim, né? Que o Espírito Santo. E é um passo. Agora, a gente espera, não temos garantia nenhuma. Uma outra possibilidade, ao invés da exposição do Evangelho, é construir uma amizade. E a partir dessa amizade cristã, um relacionamento espiritual, no qual você está disposto a orar para o sujeito, a abençoá-lo, você compartilha com ele até as suas dificuldades, e ele compartilha as dele com você, e você ora por ele, isso vai conduzir o sujeito de forma mais eficaz a Cristo, não é? Eu acho que sim. Que antigamente não podia, né? Porque era proibido o crente ter amizade com o não crente. Tira o sujeito do mundo, né? Vamos afastar do mundo, deixa o caminho tudo para trás. É complicado. O próximo aqui que está. Próximo livro, por favor. Os ouvintes são chamados a tomar uma decisão por Jesus. Olha, escolha Jesus. Outra possibilidade. O não cristão observa o que é uma fé autêntica e um ministério vivido abertamente e participa dele. O não cristão começa a frequentar o nosso meio, começa sendo nosso amigo, vê que de fato nós vivemos para Cristo, vê que há uma consolação, que há uma esperança, que nós estamos firmes em Deus, começa a identificar aquilo na prática, e a partir daí ele vai tomar a sua decisão. Não a partir de um convencimento intelectual, mas de uma experiência que ele viveu. Aí a gente está coerente com a pós-modernidade? Tá? E está sendo mais coerente, inclusive, com o Evangelho? Também. É assim que a gente está fazendo ciclo? Também. Aqui a gente começa um discipulado fantástico. Próximo. Se uma decisão de fé é tomada, a pessoa é aceita na igreja. Outra possibilidade, a conversão do não cristão a Jesus vem depois da sua conversão às amizades cristãs e à igreja. Primeiro ele é seu amigo, primeiro ele vem à igreja, depois disso ele vai se converter. Talvez muitos de nós aqui tenhamos nos convertido depois de aceitar Jesus. Comigo foi assim. Eu aceitei a Cristo. Se bem que comigo foi um negócio muito pauleiro aqui. Eu converti no culto de oração e já voltei para casa surtado com aquele negócio, foi muito intenso, muito intenso. Ali eu sabia que eu não ia ser mais o mesmo. Mas depois de 2 meses eu tive uma experiência mais impactante com Cristo e que eu consegui abandonar pecados que me perseguiam, que eu já cultivava há mais tempo, que eu consegui ter algumas mudanças de postura que antes eu não tinha não. Primeiro eu aceitei a Cristo, depois eu converti o meu caminho mesmo. Agora eu vou andar por ali. E a pessoa se converter primeiro às amizades e à igreja é natural. Depois ela aceita a Cristo. E a gente vai ver os frutos disso. Próximo e último desse bloco. E já está caminhando para o final, né, gente?
convertido, está nesse aí? O convertido, retirado da cultura e do seu círculo de amizades, é preparado para o ministério. Outra possibilidade, a igreja celebra a conversão dos seus amigos, dos amigos da igreja, dos nossos amigos. Esse sujeito que se converteu, que primeiro se converteu às amizades, à igreja, e agora se converteu a Cristo, o círculo de amizade deles é um novo campo missionário para ele. Agora ele vai influenciar aquelas amizades. Uma exceção, o camarada está lá no meio que inevitavelmente só vai derrubar. Então, ok. Aí ele é saudável que ele se afaste, né? Ô, Newton, isso tem gerado até uma postura diferente, porque até um certo tempo os novos convertidos eram aqueles caras que era até insuportável. O cara convertia assim, ficava extremamente fundamentalista, e ele tipo, parava assim, largava todas as amizades e ficava aquele cara fanático assim. Depois ele ia perdendo aquele fogo que ele tinha começado. E hoje esse tipo de postura eu vejo que a pessoa vai experimentando o Evangelho, né, a gente olhando a um lado positivo, ele vai experimentando o Evangelho de uma outra ótica. E isso fica mais autêntico para quem está ao lado dele. Minha mãe sofreu tanto comigo, tadinha. Quando eu me converti, eu fiquei falando com minha mãe que ela era idólatra, até ela não aguentar mais. Para consertar essa besteira depois. Jesus. Mas graças a Deus, hoje minha mãe é pelo menos simpatizante ao Evangelho. Mas eu criei uma barreira por causa justamente para esse fogo aí, esse fogo estranho que devia existir. A gente tem que saber focar nisso. Né? Vamos construir a relação cristã a partir de relacionamentos. Aí, próximo aí, por favor, a gente vai caminhar para o final. A nossa reação à pós-modernidade. O mundo pós-moderno é um novo campo missionário. Como tal, devemos aprender sobre ele para então levarmos o Evangelho. A fronteira missionária da nova mentalidade chegou na nossa porta. É como se o mundo lá fora, a gente pode pensar num sujeito que mora aqui do lado, ele é um camarada de outra tribo. Se a nossa mentalidade estiver engessada naquilo que a gente herdou de gerações e gerações e gerações para trás. E agora a gente tem que de novo reaprender a cultura desse cara que está lá fora, reaprender os valores dele, reaprender o que ele tem de conceitos, de preconceitos, tudo aquilo que eu já mostrei um pouco atrás aqui, para pensar onde que Jesus encaixa nisso. Se a gente continuar só expondo o Evangelho com 5 minutos, fazendo apelo de salvação, falando com o sujeito que nós estamos falando aquele evangeliquez insuportável, gente, isso vai até na gente, né? Imagina quem está lá fora. Isso é o que? Varão? Olha só. Meu Deus. Olha o varão. Meu Deus. Que sangue. Não, vontade de fingir eu. Não dá. Tem gente da base do Senhor, até com a açougueira que é ateu, a bênção. Que Deus nos dê, gente, que a gente consiga não se conformar com esse mundo, mas sim moldar o Evangelho sem mudá-lo ao contexto para que ele chegue e seja aceito. Na semana que vem, a Karen vai tratar isso aqui de uma forma mais prática ainda. Hoje a gente fica por aqui. Eu gostaria só que nós orássemos juntos e que a gente leve para casa essa pergunta. Vamos transformar isso tudo numa pergunta básica. Como tem sido a minha pregação e vivência do Evangelho no mundo, sendo a sociedade pós-moderna? Será que a minha mentalidade é moderna? E aí, que Deus nos abençoe para a gente se aperfeiçoar e a nossa ação missional vai ser muito mais efetiva, válida, vai trazer muito mais resultado verdadeiro. Amém? Amém. Fred, eu te passo por e-mail a bibliografia, você passa para a galera, pode ser? Então, legal, os slides já está até ali. Eu vou dar umas corrigidas dele. Vamos orar então?
Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor já falou no meu coração sobre isso aqui. Eu sei que hoje o Senhor tem falado um pouco no nosso coração aqui com o povo. Aleluia, meu Deus. E nós queremos te pedir que, em nome de Jesus, frente a esse desafio de pregarmos a tua palavra, aleluia, de forma que seja relevante, autêntica, respeitando o Evangelho da forma como ele é, mas atentando a quem está recebendo lá fora. Que nós possamos ser aperfeiçoados nisso. E o Senhor possa cada vez mais falar no nosso coração, nos ensinar, nos mostrar como ser relevantes para esse mundo lá fora. Como os primeiros 12 e os seus discípulos foram. Aleluia. Nos ajude, Senhor. Nos dê foco. Que nós possamos aprender cada vez mais. E que todo esse aprendizado não seja mero conhecimento, mas seja ferramentas para que o teu reino cresça através das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nossas vidas aqui, por esta igreja, pela vida do pastor Valdir, de todo esse ministério. Muito obrigado. Nós pedimos que essa igreja seja uma igreja relevante hoje, em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós sejamos um cristão relevante hoje, que o Senhor use a nossa vida com toda liberdade. Verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém.